Olá, turma! Vamos falar um pouco sobre a microbiologia da carne e alguns produtos. Uma pergunta inicialmente: como é que esses micro-organismos conseguem chegar à carne? Podem chegar à carne de duas formas: de forma exógena, a partir de micro-organismos do ambiente, do manipulador, de superfícies, no período pós-mortem, após o abate, e também pode ocorrer de forma endógena, a partir da infecção do animal vivo de alguma doença que ele possui, ou a partir da própria microbiota do animal. Essas duas tipos de contaminações, entre elas a exógena, por isso que eu coloquei aqui uma estrelinha, elas são as que são mais frequentes nos casos em que ocorrem, né? São detectadas essas contaminações nas carnes, nos processos de fiscalização, e raras vezes elas acabam trazendo danos fatais, né, ao consumidor, mas muito frequentemente causam danos não fatais à população consumidora. A deterioração da carne de vários produtos carnes, ela é fortemente determinada pelo crescimento de bactérias, principalmente na parte da superfície da carne, tá? Pois nessa parte, o tecido do músculo, na parte mais interna, né? O músculo ele é considerado relativamente estéril até o momento do corte e a exposição desse tecido ao ambiente. Em relação à contaminação de forma endógena, podem ocorrer exemplos de tuberculose bovina, brucelose, e também em relação ao contato, mas também em relação ao consumo em si de carnes contaminadas, que podem ser diversos, como por parasitas, por fungos e por bactérias, tá? Mas mais por bactérias e parasitas. A principal enfermidade de natureza bacteriana é a por salmonela, que é comumente adquirida na carne que está mal cozida. No caso específico da Salmonella typhimurium, em bovinos e ovinos, pode ocorrer um processo de alta infecção nesse animal. Nos ambientes dos abatedouros, enquanto o animal ainda está no processo antes do abate, ou durante o processo de abate em alguns manipuladores que possam vir a ser portadores de alguma doença bacteriana, mesmo que assintomática. De forma exógena, sabe-se que o intestino grosso de um animal vivo ele pode conter cerca de 33, eu coloquei 12 zeros depois desses 33, tá? Esse número bem grande de bactérias vivas que são propícias e fazem parte da flora intestinal normal e necessária para o bom funcionamento do intestino dos animais. Porém, se essas bactérias saem para outro tecido ou para outro órgão, elas podem se proliferar de forma descontrolada e trazer a produção de sintomas e doenças para o próprio animal e, consequentemente, pode ser passada para o consumidor se essa carne não for fiscalizada corretamente e passar com esse problema. Ou seja, existe, na verdade, um equilíbrio, tá, entre essa flora e os tecidos que não estão contaminados. Então, não é uma contaminação, são micro-organismos que, assim como no ser humano, são necessários para o processo digestivo, também são necessários para a produção de algumas substâncias essenciais que nosso corpo não consegue produzir de outra forma. Então, existe um equilíbrio, existe uma barreira natural para isolar essas bactérias que estão no intestino grosso. Porém, quando ocorre o abate, essas barreiras são gradualmente reduzidas, tornando assim os tecidos mais favoráveis à contaminação do ambiente, certo? Algumas dessas barreiras seriam a própria mucosa do intestino, alguns anticorpos que vão atuar em bactérias que acabam indo para outros tecidos, o sistema imunológico em si, tá? Entre outras barreiras do metabolismo. Vários fatores eles podem predispor e facilitar, né, a invasão pelos próprios micro-organismos intestinais a outros tecidos, tá?
são um jejum muito prolongado, fadiga, estresse ou alimentação excessiva antes do abate, tá? E as condições de bem-estar animal em todo o trato pré-abate. Aqui eu listei as principais fontes de contaminação nos abatedouros, né? Seriam o próprio ar, poeira, a água que é utilizada no processo de limpeza, higienização, não só das instalações, mas também dos utensílios, das mãos dos manipuladores, o próprio manipulador, as condições de higiene, os excrementos animais que possam vir a estarem presentes durante um processo de abate, tá? Não bem coordenado, as superfícies do próprio animal, a pele, o pelo, utensílios, as instalações que não estejam higienizadas ou que elas não estejam construídas adequadamente, as condições e a atmosfera no local de armazenamento. Trago aqui para vocês uma frase bem interessante de um livro que eu gosto do Ordonez, que ele fala que a decomposição da carne deve-se pela divisão da matéria orgânica ou do conteúdo proteico, no qual ocorre a atividade microbiana e, consequentemente, produção de cheiro fétido e gases. Ou seja, quando há contaminação e aquele odor, aqueles gases que são soltos, e você detecta que a carne está deteriorada, então ela já está num processo deteriorativo bem longo. Então, os micro-organismos que estão contaminando, estão atuando nesses tecidos da carne, eles vão transformar várias substâncias orgânicas, vários nutrientes, principalmente proteína e lipídios, em substâncias que têm um odor desagradável e que produzem gases, tá? Como, por exemplo, metano, amônio, dióxido de carbono ou alguns peróxidos e outras substâncias sulfuradas que dão aquele odor característico de algo deteriorado. Quais as principais medidas de controle para evitar a contaminação da carne fresca, tá? No caso, não vamos falar aqui especificamente não dos produtos derivados, mas da carne fresca em si. Você vai ter que ter cuidados antes, durante e após o processo de abate, tá? E não esquecer do layout do local de abate e armazenamento para evitar a chamada contaminação cruzada. Além disso, tem que ter as condições básicas de higiene. Os animais têm que estarem descansados e ter todo aquele trato de bem-estar animal e prática de boas práticas antes do abate. A higiene dos currais, durante a sangria, também a higienização na sangria, no local de esfola, de evisceração, de toalete, em todas as dependências, o refrigeramento o mais rápido possível das minhas carcaças ou das peças de carne individuais, para que você consiga baixar a temperatura numa temperatura máxima, tá? Em que não ocorram contaminações, mas também que não prejudique aquele processo, né, de transformação do músculo em carne, que é necessário. Também ter atenção aos detalhes de construção, para que eles tenham facilidade de limpeza, você retirar e suprimir o banho por imersão e usar no lugar disso chuveiros de aspersão para fazer a higienização dos animais e dos locais, cuidados com os processos de esfola, na higienização das superfícies inanimadas, como mesas, utensílios, e também não usar de jeito nenhum nem panos e escovas no processo de toalete, né, que vai acontecer durante o processo de abate, e cuidados higiênicos também e de saúde do manipulador. Falaremos agora de um pouco das principais alterações que podem ocorrer na carne. Essas alterações, muitas são facilmente detectáveis e são causadas tanto por fungos filamentosos, aqueles que parecem algodão, né, que nós vimos, as leveduras, como por bactérias. E as condições do ambiente facilitam bastante a aceleração do crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos que já tenham contaminado a carne. Seja a temperatura, o pH, o nível de corte das células, se é um pedaço de carne pequena ou uma grande peça de carne, a quantidade de oxigênio, umidade, entre outras. Quando você tem produtos refrigerados,
As bactérias que são denominadas de psicotróficas, que nós já vimos, elas, se estiverem presentes, né, ela vai demonstrar que houve uma contaminação externa, certo? Porque o ambiente que está higienizado, tá? Está com todos os cuidados necessários, e se houver uma contaminação naquela situação, como a refrigeração é a temperatura em que vai possibilitar que os psicófilos se desenvolvam, então significa que teve uma contaminação anterior. Essas alterações podem causar mudanças químicas e físicas, desde modificação de textura, de cor, odor, o aspecto geral da carne, tá? Podem ocorrer também reações de fermentação, com produção de gás, reação de putrefação, né? Aquela reação anaeróbia, de crescimento anaeróbio, produzindo vários odores desagradáveis e pode até ser produzido algumas toxinas. E as modificações mais óbvias, que são as alterações de cor, a produção daquele limo, aquela coisa pegajosa, substância pegajosa na superfície, tá? Que ocorre muito em salsicha, em presunto fatiado, certo? E a modificação de textura. Um ponto é em relação à área de superfície. Eu coloquei aqui uma observação que diz que quanto maior a superfície, maior a área onde poderá ocorrer possíveis contaminações. Então, se ocorrer a contaminação, mais intensa será a alteração que vai ocorrer. Por isso que produtos que estão, por exemplo, moídos, eles, se forem contaminados, eles apresentam as consequências dessa contaminação e as suas alterações muito mais rápido do que a mesma quantidade de carne numa peça inteira. Isso não é verdade só para carne, mas para qualquer tipo de alimento. A primeira alteração que a gente vai falar em específico é a limosidade superficial, tá? Tem uma atenção de que a temperatura e a quantidade de água que está na superfície dessas peças de carne durante o armazenamento vão favorecer o crescimento e proliferação de principalmente bactérias que vão produzir esse limo, certo? Não só na carne em si, mas também em alguns produtos derivados, como eu disse, que ocorre quando você fatia alguns produtos carnes, linguiça, salsicha, ocorre muito. Alguns dos gêneros que podem estar atrelados com essa limosidade superficial: Pseudomonas, Acromobacter, Leuconostoc, Streptococcus, Micrococcus, bactérias e algumas espécies de lactobacilos. Quando esses alimentos são alimentos mais frescos, né, com alta quantidade de água e que estão sob refrigeração, os principais gêneros que podem causar essa limosidade são as Pseudomonas e o Alcalígenes. Já na temperatura ambiente são os mesófilos, como os micrococos. E já para alimentos que têm uma atividade de água intermediária, como por exemplo a salsicha e as linguiças, nós temos a possibilidade dessa limosidade ser produzida por algumas leveduras e por bactérias do gênero Micrococcus. E para alimentos cárneos que estão com atividade de água mais baixa, certo? Aqueles passaram por um leve processo de secagem ou algum processo de curagem, pode ter o crescimento e essa limosidade ser produzida por bolores, que são os fungos filamentosos, né? A alteração de cor, ocorre através da modificação da estrutura, certo? De alguns pigmentos que estão na carne. A cor da carne, ela é produzida por dois pigmentos principais. Existem outros, mas os principais são a pigmentação vermelha do sangue, que é a hemoglobina, e a mioglobina, que está presente nos músculos. Ambos apresentam no seu centro da sua molécula o chamado grupo M, que apresenta ferro. E quando esse átomo de ferro ele é oxidado, ou ele é reduzido, ou ele passa por alguma transformação química, tem um impacto na coloração da carne. Aqui nós vemos uma imagem de 3 colorações diferentes da carne. Essas colorações estão aqui mais bem organizadas. Se ela tá uma cor roxa, tá? Então, ela vai ser chamada de deoximioglobina. Se ela vai passar por um processo de oxigenação, ou seja, ela estava numa embalagem fechada e teve a presença de oxigênio, depois que você abre a embalagem, ela vai mudar a coloração e ficar mais vermelha,
certo? E assim também, se esse ferro for reduzido, tiver o contato com algum metal, com alguma substância que vai reduzir esse ferro de ferro 2+ para ferro 3+, desculpe, vai oxidar esse ferro 2+ para ferro 3+, a gente vai ter uma coloração marrom, certo? Formando a metamioglobina. Essas alterações podem ocorrer simplesmente sem a presença de oxigênio. Simplesmente a modificação da quantidade de oxigênio no ambiente ou presença de uma ou mais substâncias. Porém, existem algumas alterações que são podem ser diretamente consequência da ação de um ou mais micro-organismos, como por exemplo, as cores verde, marrom e cinza podem sim ser causadas por substâncias produzidas por bactérias, como alguns compostos de peróxidos ou também por H2S, que é o sulfeto de hidrogênio. Pode ocorrer também algumas modificações dessas colorações, tanto na carne fresca, como também em carnes processadas, como as carnes curadas e em salsichas, certo? Alguns exemplos de micro-organismos, no caso aqui bactérias, que podem causar essa coloração esverdeada em carne e produtos cárneos: Lactobacillus viridescens, algumas espécies de Leuconostoc e Enterococcus o faécio e o Enterococcus faecalis. Aqui eu trago outro esquema, tá, para mostrar o impacto também, não só da presença de oxigênio, mas da redução e da oxidação, mas também do impacto, por exemplo, de um processo de redução da atividade de água, pela retirada de água por desidratação, por exemplo, que ela pode trazer uma modificação de coloração e não necessariamente significa que é uma contaminação aquela modificação de cor. Por exemplo, se você tem um pedaço de carne verde brilhante e você vai produzir charque, tá? Você vai colocar sal, todo o processo de produção de charque, e você vai ter no final um processo de desidratação, um processo de conservação de alimentos por desidratação. E o seu produto final vai ter uma coloração marrom mais escura, certo? E isso não necessariamente significa que o seu produto sofreu uma contaminação de microbiana que causou a mudança da cor da carne. Não foi. Isso foi consequência de um processo de conservação, tá? Então tem que saber diferenciar o que é uma reação química, uma aplicação de um processo de conservação e o que é uma consequência de uma contaminação microbiana. Trago aqui uma tabela com algumas colorações de bactérias aeróbias e alguns fungos e a cor da carne, caso tenha tido uma contaminação por determinados tipos de micro-organismos. Por exemplo, a coloração... tá trocada aqui, ó. Manchas vermelhas... Não, tá correto. Manchas vermelhas, por exemplo, pode ser por Serratia marcescens. A rosa pode ser por Micrococcus ou sarcinas. A coloração amarelada pode ser também por algumas espécies de micrococcus e também de Flavobacterium. Já manchas brancas podem ser por fungos da espécie Sporotricho carnis, as manchas pretas por Cladosporium, entre outros. Assim como o Penicillium expanso pode causar manchas esverdeadas. Aqui algumas imagens, né, de uma carne deteriorada com fungo e também uma carne processada, no caso salame, com fungos. Lembrando que existem processos de produção de derivados cárneos, tá? Principalmente alguns tipos de embutidos que eles utilizam um determinado fungo para produzir as características desejadas do produto final. Mas é um fungo que não vai causar nenhuma doença e não vai deteriorar o alimento. Ele é utilizado assim como a levedura é utilizada para produzir pão, utilizada para produzir cerveja. Alguns são utilizados para produzir um derivado cárneo e alguns são utilizados para produzir um derivado de leite, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que saber essa diferenciação. O que é alteração química, sem presença de micro-organismo, o que é alteração causada por um micro-organismo que causa uma doença, um patógeno, ou um micro-organismo que não causa doença, mas altera as características do alimento, que é um deteriorante, e os micro-organismos que estão lá tecnologicamente para produzir o produto final desejado sobre todo o rigor do processo produtivo e de higiene. Outro tipo de alteração é a rancificação. A rancificação
é o processo, como já tínhamos até visto em química de alimentos, em que vários ácidos graxos, por exemplo, vários lipídios são oxidados, liberam ácidos graxos ou compostos menores que vão ter a característica de dar aquele cheiro, aquele odor de ranço e o gosto de ranço. Os principais micro-organismos que têm essa capacidade de produzir enzimas denominadas lipolíticas, que são enzimas específicas para atuar sobre os lipídios da carne, nesse caso da carne, são pseudomonas e outras gram-negativas, bacilos e algumas leveduras e bolores, mas principalmente pseudomonas e bacilos. Outros tipos de odores e sabores estranhos podem ser provenientes não só da rancificação, mas também da deterioração e degradação de proteína, de carboidrato, de aminas e de outros compostos que estão como nutrientes na composição dessa carne. E eles podem produzir alguns ácidos voláteis que assim a gente consegue identificar que é aquele cheiro, aquele odor de deteriorado, como o ácido acético, o butírico e o propiônico. Aqui algumas notícias que vocês podem verificar em relação à apreensão de carne que estão deterioradas. Aqui algumas referências. Até a próxima aula.